Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Meus irmãos, eu preguei nesse texto há quase 5 anos aqui em nossa igreja. 2020. Atos 15, do versículo 1 ao versículo 21. Mas às vezes é necessário nós voltarmos ao que já foi proclamado por algumas razões. Essa manhã, quero deixar claro uma coisa antes de começar o sermão também. Que numa outra oportunidade, se Deus assim me conceder, eu ainda tenho o desejo de expor Atos dos Apóstolos por inteiro. E esse texto, certamente, ele será pregado de uma maneira mais detalhada. Então, o que eu quero fazer nessa manhã, basicamente, é o seguinte. É mostrar para vocês, do versículo 1 ao versículo 21, aqui a forma de governo que o Senhor mesmo estabeleceu para que o seu povo fosse organizado através dela. Ou melhor, colocando aqui, a maneira pela qual Cristo governa a sua igreja. Esse panorama aqui, à luz de Atos 15, do versículo 1 ao versículo 21. Então, alguns detalhes do texto eu não poderei me deter como eu gostaria, mas como eu disse, tendo a oportunidade no futuro, o farei. Nessa manhã, o nosso ponto principal é ver esse assunto, acerca do governo da Igreja de Cristo, à luz desse texto de Atos 15, do 1 ao 21. Então, ouçamos a palavra do nosso Deus. Atos 15, a partir do primeiro versículo. Assim diz o Senhor Deus. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns aceitos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então, se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade
desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Amém. Esse ano, há alguns meses, morreu o líder maior da Igreja de Roma, aqueles que lhe consideram como cabeça da igreja. E logo após isso, houve algumas semanas depois, uma eleição para um novo Papa. Um homem que pudesse, assim, dar continuidade à liderança, ou nesse caso, à condução daquela igreja. Interessante que é dessa forma que eles entendem mesmo. Eles creem que o líder deles é o cabeça da igreja deles. Sendo mais preciso, o Papa, na concepção romanista, ele é o cabeça da igreja de Cristo. Ele, assim, é tratado como sendo o vigário, o substituto de Cristo na terra. Não simplesmente alguém que Deus levantou como ministro para falar em seu nome, à luz da sua palavra, mas alguém que tem a autoridade de Cristo sobre a terra, sobre toda a cristandade. Um exercício de autoridade que é universal. Universal. Quando um Papa morre, eles assim dizem, a sé ela fica vacante, pelo menos temporariamente, aguardando que um novo rei, que um novo pontífice, aquele que faz a ponte entre a igreja, entre os membros da igreja e o próprio Deus, possa assumir novamente aquele lugar e assim dar continuidade àquele ministério. À luz disso, meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: quem de fato é o cabeça da igreja? Quem realmente é o cabeça da igreja? Ora, há um documento, um padrão doutrinário escrito na Assembleia de Westminster, que não é adotado oficialmente pela IPB, mas que é um documento que foi escrito no mesmo período ali, que é a Confissão de Fé e os Catecismos, chamado Forma de Governo da Igreja. E esse documento inicia da seguinte maneira: Jesus Cristo, sobre cujos ombros está o governo. O seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno, príncipe da paz. Nele, governo e paz não terão fim em crescimento. Ele assenta-se no trono de Davi, e sobre o seu reino ordena e estabelece juízo e justiça, desde agora e para sempre. Todo poder foi dado a ele no céu e na terra, pelo Pai, que ergueu-o de entre os mortos, colocou-o à sua destra, muito mais alto que todo principado, poder, potência, domínio e todo domínio que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que está por vir, e pôs todas as coisas sobre seus pés, e sobre todas as coisas deu por cabeça para a igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que preenche tudo em todos, ascendeu bem acima de todos os céus, para preencher todas as coisas, recebeu dons para a sua igreja, proveu oficiais necessários para a edificação de sua igreja e aperfeiçoamento de seus santos. Categoricamente, nossos pais responderam esta pergunta dizendo: Jesus Cristo é o único cabeça da igreja. E qualquer outro que se coloque nesta posição é um usurpador da posição do próprio Filho de Deus. Nenhum homem, nenhum líder eclesiástico, ninguém, nem mesmo um concílio que Deus estabeleceu na igreja para governar o seu povo, ninguém pode se colocar nessa posição. Somente o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Somente Ele, meus irmãos. Então, todo governo eclesiástico, ele precisa necessariamente ser submetido à autoridade de Cristo, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
E para ser um governo legítimo, ele precisa cumprir a vontade do seu soberano. Ele deve obedecer aos seus mandamentos reais. Ele não pode governar alheio a isso. Caso contrário, ele governa contra o seu Senhor, contra aquele que é o único cabeça da igreja. Essa manhã nós ouviremos, aqui em Atos 15, do 1 ao 21, exatamente essa verdade. Que o Senhor Deus, ele estabeleceu uma forma de governo. E eu vou ser bem específico quanto a isso, porque a palavra de Deus o é. O Senhor Deus estabeleceu a forma de governo presbiteriano para manter a pureza e a unidade da sua igreja. Da mesma forma como você já ouviu, você que já tem algum tempo de fé reformada, você já ouviu por vezes, se você tem algum tempo de fé reformada, especialmente nessa igreja, que o próprio Deus estabeleceu o seu culto, que o que fazemos na liturgia não é algo que procede do coração humano, mas é de acordo com a revelação divina, que Deus é quem diz o que deve estar no culto. Pois bem, entenda também de uma vez por todas, que a forma de governo da igreja não é algo que cabe à liberdade cristã, não é algo que os homens podem decidir como irão se organizar enquanto igreja. Não há liberdade quanto a isso também não, meus irmãos. O próprio Deus diz para nós qual é a forma de governo que ele estabeleceu para o seu povo se organizar. E a forma de governo é a forma presbiteriana. Nós veremos esse texto, pelo menos ele em 3 partes aqui. Observe, quero que você veja aí do versículo 1 ao versículo 5, a confusão na igreja. Do versículo 1 ao versículo 5, a confusão na igreja. Do versículo 6 ao versículo 18, quero que você observe a argumentação na igreja. A argumentação na igreja. E do 19 ao 21, a resolução na igreja. A confusão, a argumentação e a resolução. E o governo presbiteriano aqui sendo a chave para a resolução dessa confusão que se dá na igreja. Observe novamente o texto, a partir do versículo 1 do capítulo 15, a confusão na igreja. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Meus irmãos, o contexto aqui é muito claro. Surgiu um problema aqui naquelas igrejas, naquela região. E o problema não era algo de somente importância. A questão aqui que está sendo descrita para nós não é uma divergência pequena. E quando eu digo pequena, entenda isso. É porque, de fato, existem divergências maiores, ou existem questões mais sérias do que outras. Teologicamente falando, há pontos doutrinários que, por mais importantes que sejam, eles não têm o mesmo peso que outros pontos. Mas o que está sendo aqui debatido, o que está sendo aqui discutido, ou a confusão causada aqui, envolve uma questão central à fé. Envolve a maneira pela qual nós somos salvos. Então, um entendimento equivocado quanto a isso daqui, entender de forma errada essa questão, não simplesmente nos separa entre irmãos com uma pureza maior de conhecimento da igreja, das doutrinas da igreja, e uma pureza menor. Não. O entendimento errado sobre isso daqui nos separa entre crentes e não crentes. Nos separa entre igreja verdadeira e uma falsa igreja. E por que isso, pastor? Você pode se perguntar, ora, porque se você abraçar o ensino proposto aqui, por estes homens que estão sendo descritos aqui, que afirmavam que ninguém poderia ser salvo, mesmo que cresça em Jesus Cristo, sem ele ser circuncidado, se você abraçar esse ensino aqui, você abraça a salvação pelas obras, pela fé e obras ao mesmo tempo. Percebe
a profundidade da questão aqui? É a mesma luta que há muito tempo é travada desde a queda do homem. A salvação pela fé somente, ou pela fé e pelas obras? Toda falsa religião, meus irmãos, toda falsa religião, ela é caracterizada por ser uma religião que defende a salvação pelas obras. Então é gravíssimo o que está sendo aqui discutido. Observe que no versículo 1 é dito que o ponto é a circuncisão, mencionado aqui. Agora vai lá para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Observe como Paulo, e alguns entendem que Gálatas ela é escrita nesse contexto aqui, nessa disputa que está acontecendo em Atos 15. Veja como em Gálatas 5 Paulo vai tratar essa questão aqui do versículo 1 de Atos 15. Gálatas 5, a partir do versículo 1. Paulo, quando escreve Gálatas, está tratando do mesmo assunto. Falsos mestres, chamados judaizantes, que promoviam esse ensino. Salvação pela fé, no caso, você seria salvo crendo em Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo também praticando algumas obras da lei, dentre elas a circuncisão. O que Paulo vai dizer? Gálatas 5. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Veja, se vocês se deixarem circuncidar, nesses termos aqui, alguém que era circuncidado pensando em ser salvo por meio disso, Cristo de nada vos aproveitará. Vocês estão rejeitando a pessoa de Cristo e a sua obra. Versículo 3. De novo, testifica todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Entendam isso, ainda comentando o texto aqui. Se vocês abraçarem essa doutrina, vocês estão se apartando de Cristo, da suficiência de Cristo, negando. E ele vai ressaltar isso daqui. Lembre-se também que se vocês abraçarem um ponto da lei como se fosse necessário esse ponto para a sua salvação, uma condição sine qua non para vocês serem salvos, vocês precisam guardar tudo. Tudo. Um único erro, uma única falha os conduz à condenação. Versículo 5. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leva toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Paulo não poderia ter sido mais categórico aqui. O versículo 12, meus irmãos, é o que nós chamamos de imprecação. Aquilo que alguns têm dificuldade nos Salmos, em outros textos do Antigo Testamento, você tem diante dos seus olhos, no Novo Testamento, numa epístola que exalta a obra da graça de Deus, que defende o evangelho puro da salvação pela fé somente, pela graça somente. Aqui você tem uma imprecação, um anúncio de juízo contra os falsos mestres. A ideia é essa. Estes que vos incitam, que vos ensinam essas heresias, no ato de circuncidarem, tomara que eles até mesmo se mutilassem. Percebe a gravidade da questão? Atos capítulo 15 não está tratando de qualquer assunto, mas de um assunto central à nossa fé. É basicamente isso.
como podemos ser salvos? Como somos salvos? Crer em Jesus Cristo somente é suficiente? Abraçá-lo pela fé e crer que Ele é o nosso Redentor, nosso Senhor e Salvador, é suficiente? Ou eu preciso de alguma outra obra? Ou eu preciso praticar alguma outra coisa? Veja, isso não está dizendo, o que eu estou trazendo aqui para vocês, eu não estou querendo dizer que as obras não estão presentes na salvação. É claro que estão, meus irmãos, mas com o entendimento correto. Elas acompanham a salvação como uma consequência do que Deus fez em nós e por nós. Quem é salvo, ele vai demonstrar pelas obras, ele vai testificar que foi salvo. O ponto aqui de Atos 15 é a salvação como a obra como causa da salvação. E o ponto, mais especificamente falando, é a circuncisão aqui citada. Se vocês não circuncidarem, não podem ser salvos. Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, como discípulo do apóstolo Paulo, ele deixou muito claro o seu entendimento acerca do Evangelho. Você pode ver isso lá no próprio Evangelho que ele escreveu, na história do fariseu e publicano. Como a salvação ela é pela graça somente, pela fé somente. Da mesma forma que em Atos capítulo 15 isso vai ficar muito claro na narrativa de Lucas, desse autor. Nenhum homem é salvo por sua obediência à lei. Nenhum homem. Mais uma vez, Gálatas capítulo 5. Veja, Gálatas 5 novamente. Lançando luz para nós aqui, nessa questão. Versículo 13 de Gálatas 5 em diante. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O uso correto da lei, meus irmãos, não é para nós sermos salvos através da sua prática, da sua obediência, da obediência a ela, mas é para a nossa santificação. Quem foi salvo pela graça de Deus é conduzido pelo próprio Deus à obediência pelo amor. Amor a Deus e ao nosso próximo. Não é essa a fala do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando ele resume os 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Quem é salvo, quem foi alcançado pela graça, responde em obediência. Uma obediência amorosa ao Senhor. Falha, imperfeito nessa terra, ainda é bem verdade. Mas que, sim, a nossa vida é marcada por isso. Por uma luta frequente contra o pecado e descansando na obra de Cristo. Jamais nossos méritos. Jamais em alguma obediência que a gente tem ao nosso Deus. Mesmo quando essa obediência é legítima, quando ela acontece de fato, nós não descansamos nisso, mas na obra de Cristo. Uma outra questão importante ainda em Atos 15 aqui, nesse início, os versículos de 1 a 5, sobre a questão que surgiu, sobre a circuncisão, é que esse ensino daqueles homens, ele evidencia também um entendimento errado sobre o sacramento da circuncisão. Não apenas aqui a doutrina da salvação está sendo atacada, claro, mas também há um equívoco sobre a questão eclesiológica aqui. Irmãos, a circuncisão, ela nunca foi dada por Deus, ela não foi dada por Deus com o propósito de ser um meio de salvação. Quando você pensa lá em Gênesis, quando o Senhor Deus ordenou a Abraão a circuncidar a ele e a sua descendência, e firmou assim o seu pacto de graça. No caso, já tinha firmado, mas, a administração abraâmica naquele período ali, do estágio do pacto da graça. Não, a circuncisão não foi dada com o propósito de salvar Abraão e a sua descendência, mas como um sinal externo da salvação, de que Deus tinha uma aliança com o seu povo. Percebe? O entendimento deles aqui está errado à luz da própria antiga aliança. Em outras palavras, nem na antiga aliança, antes da vinda de Cristo, nem na antiga aliança, a circuncisão era
um meio, uma obra para que o povo de Deus fosse salvo. Nunca o foi. Mas um sinal e selo externo do pacto de Deus. De que Deus separou aquele povo para si mesmo, dos demais povos. E com ele firmou aquela aliança. E aquele povo que foi circuncidado pelo Senhor Deus, deveria, com as suas vidas, com as suas obras agora, demonstrar o que aquela marca representava. Ou, colocando de outra maneira, assim como eram circuncidados na carne, deveriam ser circuncidados no coração. Vá para Romanos capítulo 4. Romanos 4. Romanos 4, versículo 11. Romanos 4, versículo 11. E recebeu, falando de Abraão aqui, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Abraão creu no Senhor Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele é justificado pela fé somente. Abraão, na antiga aliança. Assim como nós agora na nova aliança, também nós somos salvos, somos justificados pela fé somente. A circuncisão na antiga aliança e agora o batismo na nova aliança são sinais, ou é um sinal agora disso, como era a circuncisão. Então Abraão não foi salvo por causa disso, da sua obediência à prática da circuncisão, nem a sua descendência. Quantas pessoas na antiga aliança, meus irmãos, foram para o inferno, mesmo circuncidadas? Inúmeras pessoas que não creram no Messias, não creram no Deus de Abraão, não eram filhos de Abraão na fé, somente na carne. Eles nasceram de Abraão, são descendentes de Abraão, foram circuncidados à semelhança de Abraão e de Isaac, seu filho, mas não creram de fato no Deus de Abraão. Não precisamos ir muito longe. Em nossos dias, todo judeu que não é convertido a Cristo, mesmo sendo circuncidado na carne, ele não serve ao Deus de Abraão. Enquanto ele não se arrepender e confessar o Messias, que já veio e virá uma segunda vez para julgar todas as coisas, ele permanece perdido, ainda sendo filho de Abraão na carne, ainda que seja circuncidado em seu órgão genital. Percebe? Não é pela mera descendência física, mas espiritual. Esses homens estão propondo aqui em Atos capítulo 15, é uma heresia devastadora, que ataca a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, que ataca e pisa no seu sacrifício, no seu sangue derramado. Lembra de um sermão que eu preguei recentemente, não sei se foi o último ou o penúltimo, sobre quando o Senhor Jesus Cristo fala, está consumado? Eu disse que toda falsa religião, que é uma religião de obras, ela está negando a fala de Cristo na cruz. Quando Jesus diz, está consumado, os judeus aqui, os judaizantes aqui descritos, os romanistas de nossos dias, e toda a falsa religião está dizendo, não está consumado. Ainda é necessário, não foi suficiente, ainda precisamos, seja da missa, seja da circuncisão, seja de qualquer obra, ainda não está consumado. É uma negação da obra de Cristo. É uma negação. Meus irmãos, uma outra questão importante ainda sobre a questão da circuncisão aqui, é a expressão que é usada corriqueiramente na palavra de Deus para falar da circuncisão. A expressão feito por mãos humanas. É que o apóstolo Paulo, por exemplo, utiliza esta expressão, feito por mãos humanas, para falar da circuncisão. Isso não significa dizer que Paulo esteja rejeitando a circuncisão como uma ordenança divina.
ela foi instituída por Deus na antiga aliança. Então, quando o povo era circuncidado, fazia conforme o preceito divino. Mas quando Paulo escreve sobre isso e fala sobre ela ser feita por mãos humanas, o contexto do seu ensino é para dizer o seguinte: aqueles que estão tentando ser salvos através da prática da circuncisão, por exemplo, estão confiando em algo que é meramente feito por mãos humanas. E não apenas isso, a expressão nos remete aos ídolos, que é uma expressão bíblica também usada para eles, que são feitos pelas mãos humanas. Alguém que confia na prática da circuncisão e em qualquer outra ordenança, em qualquer outra coisa, que é feito meramente por mãos humanas, é igual a um homem que confia num ídolo, no falso Deus para salvar, feito meramente por mãos humanas. Da mesma forma. Da mesma forma. Porque mesmo quando ela estava em vigor, a circuncisão, ela nunca teve o objetivo de salvar. Por si, per si. Digo, a prática dela por si salvaria. Não. Quanto mais ela já tendo encontrado o seu cumprimento em Cristo, a sua obra, e tendo agora com a sua continuidade no batismo. Deixa eu aplicar isso com relação ao batismo, ficar mais claro para você o entendimento. Quando você recebeu o batismo com água, a tua salvação, ela não está intrinsecamente ligada a isso, no sentido de dependência. De dependência. É claro que existe uma relação entre salvação e batismo, não tenha dúvida quanto a isso. Mas não no sentido de dependência. Alguém só pode ser salvo se for batizado. Para ser salvo, precisa ser batizado. Claro que não. É claro que não. Se alguém confia no seu batismo, nesse sentido, como o judaizante confiava na circuncisão, ele comete o mesmo pecado. Ele está confiando em algo que foi meramente feito por mãos humanas, sem negar a importância e a validade do batismo. Entenda isso. O ponto aqui é a suficiência de Cristo, do seu sacrifício. O que nos cobre não é o que nós fazemos com as nossas mãos, mas o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É o seu sangue derramado sobre aquele madeiro que nos purifica de todos os nossos pecados. A verdade é que mesmo a doutrina pela fé somente sendo clara, meus irmãos, surgiu um falso ensino de salvação pelas obras. O que Paulo vai chamar também, lá em Gálatas capítulo 1, de outro evangelho. Observe, outro evangelho. Ele vai fazer até um jogo de palavras. Veja isso novamente em Gálatas, agora no capítulo 1. Gálatas 1. Paulo faz um jogo de palavras aqui em Gálatas 1. Versículos 8 e 9. Não, um pouco antes. Versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa aquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Veja, ele vai dizer, vocês passaram para outro evangelho. Aí no 7, o qual não é outro. Qual é o jogo de palavras aqui? No 6 ele está dizendo, vocês passaram para outro de uma natureza diferente. Um outro de um outro tipo. O qual não é outro. Aqui no grego tem duas palavras no original para outro aqui. Há uma palavra usada no versículo 6, há uma outra palavra usada no versículo 7. No versículo 7, o outro aqui é outro da mesma substância. Outro da mesma natureza. Porque ele vai dizer, o qual não é outro. O qual não é outro da mesma natureza, da mesma substância. Senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. É isso que esse ensino causa. Perversão no evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Mais uma vez, uma imprecação repetida no versículo 9. Proferida no versículo 8 e repetida no versículo 9. Estão debaixo de maldição da própria ira divina,
aqueles que pregam um evangelho diferente, um outro tipo, de uma outra substância, um evangelho que propõe salvação pela fé e pelas obras ao mesmo tempo. Serão condenados aqueles que assim andam. Também veja no capítulo 15 ainda, aqui o panorama geral do capítulo 15, versículos 1 a 5, que há uma ênfase no texto quanto à discussão ocorrida. O autor ele mostra, Lucas aqui para nós, tanto a gravidade da situação quanto a luta do apóstolo Paulo e Barnabé pela verdade. Este sempre foi o comportamento dos homens de Deus. Elias, João Batista, outros profetas, sempre agiram assim. Quando a causa divina ela é atacada, quando o próprio Deus, no caso a sua verdade está em jogo aqui, o Senhor levanta os seus ministros para defenderem vigorosamente a sua verdade. É o que acontece aqui em Atos 15. E aí contraste isso com os nossos dias. Há pessoas que, em nome da verdade, preferem não tocar nos pontos problemáticos. Se dizendo, supostamente em nome da verdade. Não tocar em pontos problemáticos. Dizem assim: nós não podemos dividir a igreja. Nós temos que buscar a paz. Divisão não é de Deus. Veja, essas falas aqui, elas ditas isoladamente, parecem soar para nós como se fosse realmente uma coisa boa. É claro que uma divisão não é algo bom, acontecer uma divisão. Pensando de forma isolada aqui. A gente tem que lutar pela unidade. Eu já preguei sobre isso inúmeras vezes para os irmãos. Mas há circunstâncias em que não dá para ficar calado, não é possível ficar calado. E a oposição, naquela circunstância, ela poderá levar sim a uma divisão, a uma separação inevitável, por causa da verdade. Um dos grandes desafios que nós como cristãos temos que enfrentar, ainda mais os líderes da igreja, é saber escolher as batalhas. Eu ouvi isso muitas vezes durante o período do seminário, e sempre foi um conselho que eu procurei ponderar e demorei muito a assimilar, e ainda luto para colocá-lo em prática em minha vida, que é não fazer de tudo um cavalo de batalha. Nós temos tendências a ministros que são mais lenientes, são mais dados a ficarem calados, não se envolverem em disputas, vão para um dos extremos. Nunca fazem um cavalo de batalha. Talvez um pônei para andarem, mas cavalo de batalha não. Há outros, eu me enquadro nessa categoria, que tem a tendência de ir para um outro extremo, de qualquer coisa fazer um cavalo de batalha. Por ver a importância da questão. E aí você precisa se segurar, se conter quanto a isso, buscar discernimento do Senhor, paciência, suportar, engolir muitos sapos. Porque sim, você precisa entender o momento certo e a questão para poder entrar nela e assim defender a verdade. Eis aqui um assunto que não dava para ficar sem fazer um cavalo de batalha. Eles tinham que lutar pela verdade aqui. Não dava para esperar. Tinham que se envolver nisso daqui. Quando eu cito as frases que eu citei agora, sobre pessoas que dizem temos que buscar a paz, não devemos dividir a igreja, normalmente isso vem de pessoas que não estão preocupadas com a verdade. Ou pelo menos não tanto quanto deveriam estar preocupadas. Meus irmãos, às vezes será necessário, como eu disse, para manter a verdade em nossas vidas e em nossa igreja, desenvolvermos em batalhas que isso vai causar algum nível de divisão. Algum nível de divisão. Como já disseram no passado, não podemos sacrificar a verdade no altar da unidade. Dizer que, porque devemos manter a unidade, devemos sacrificar a verdade. Só há unidade verdadeira em torno da verdade. Toda igreja, que assim se diz ser igreja, que está reunida em torno de falsos ensinos,
Há uma falsa comunhão ali. Pelo menos uma comunhão bíblica, mas uma comunhão na maldade, uma união na maldade. Eu pergunto a você à luz disso. Como é que você reage quando a verdade é atacada? Dentro da sua vocação, é claro, não agindo como Paulo e Barnabé necessariamente, porque são ministros do Evangelho, mas como é que você reage? Primeiro no seu coração. Quando o próprio Evangelho de Cristo ele é pervertido, quando a mensagem do Senhor ela é atacada, quando o próprio Senhor, o Redentor, ele é assim ofendido, como é que você reage? Como um cristão, dentro do seu coração. E pensando também agora de maneira mais ampla, no contexto familiar. Quantas vezes, com a justificativa de querer manter paz em nossa família, e aqui pensem numa circunstância de festa, você evita a todo custo ali dizer algo que contrarie uma pessoa. Não, o pastor de vocês não está aconselhando vocês acabarem com as festas de família sem nenhuma razão, não. Não é esse o ponto. O que eu estou dizendo é que haverá circunstâncias onde você vai ter que falar. Por exemplo, imagine um ambiente familiar onde vocês estão reunidos ali com outros familiares e alguém profere uma fala que vai contra a pessoa de Cristo e a sua obra. Algo central, como estamos vendo aqui. Você vai se calar quanto a isso? Não vai corrigir aquela fala? Em amor, claro. Não vai fazer isso. Vai deixar a pessoa blasfemar e falar o que ela bem entender, o que ela quiser. Esse é um tipo de circunstância que a gente deve falar. Eu sei que é necessário entender o momento certo, propício. Tem algumas questões aqui que são mais difíceis de tratar, eu sei disso. Eu estou falando de uma circunstância que é muito clara, onde dá para falar, onde o ponto é algo central, está sendo batido ali e você fica calado, por covardia. Por covardia. O povo de Deus é chamado para lutar pela fé evangélica, pela fé verdadeira. Essa é a confusão que foi causada ali na igreja. Uma confusão que atacava não apenas a pureza da igreja, mas também a sua unidade. Percebe? Se eles tivessem se calado, dizendo assim, não, deixa eles defenderem isso. Eles vão ensinar isso lá na igreja deles, lá nas cidades deles. Deixa lá. O que isso teria causado? Porque mesmo o combate tendo acontecido, o concílio tendo se reunido, como veremos agora, mesmo assim, esse falso ensino continuou percorrendo durante aqueles dias. Quanto mais se eles tivessem ficado calados diante daquilo. Observe agora a argumentação na igreja. Versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Note que a situação ela não foi resolvida com Paulo e Barnabé, mas ela subiu para uma outra instância. Os versículos 1 a 5 nos contam como a confusão começa. E tem dois ministros aqui envolvidos, disputando ali, debatendo isso. Mas ela não fica ali. Ela vai para uma outra instância. O versículo 6 vai dizer que ela sobe, a questão ela vai para os apóstolos e presbíteros. Eu quero que você veja aí no texto que há um governo de transição acontecendo. Apóstolos e presbíteros. Naqueles dias, os apóstolos ainda estavam vivos. Ainda você tem aqui a presença apostólica na igreja. E eles estão conduzindo a igreja do Senhor, mas veja, ao lado já dos presbíteros. Os apóstolos não se reuniram sozinhos e decidiram o que fariam com a questão. Não. Ao lado dos presbíteros, eles se reúnem para tratar o assunto. E por que isso acontece? Ora, porque já naqueles dias, os presbíteros, eles estavam atuando no governo da igreja. Eles já eram, sim, governantes ali, das igrejas locais. Já eram.
E ao mesmo tempo, esse exemplo aponta para nós uma transição que aconteceria. Que em certo momento não haveria mais ministério apostólico, e quem daria continuidade a este governo, sem os apóstolos, eram estes presbíteros. É assim que acontece. Não deve causar surpresa a nós isso, porque esse é o padrão desde o Antigo Testamento. Os anciãos, eles aparecem durante o Antigo Testamento. Lembre-se, por exemplo, lá dos 70 anciãos, que subiram até o meio do monte com Josué, Nadab e Abiú. O padrão era, Deus falava a Moisés, ele falava aos anciãos que falavam ao povo. O conceito de representatividade presente ali. Deus falava a Moisés, falava aos anciãos que falavam ao povo. Os assuntos de grande peso, eles eram prescritos para serem apelados aos oficiais levíticos lá em Jerusalém. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 17, versículos 8 e 9, 2 Crônicas 19 e 8. Os anciãos como representantes do povo. Irmãos, não é à toa que esta é a palavra no Novo Testamento para os governantes da Igreja de Cristo. Os presbíteros, eles são os anciãos. Por que o Novo Testamento utiliza essa palavra? Isso é alheio? Não, isso tem conexão com o Antigo Testamento. Porque já na Antiga Aliança, os anciãos eram os governantes do povo, os representantes do povo, e governavam o povo. Comentando sobre isso, o teólogo presbiteriano George Gillespie diz que o equivalente hebraico da palavra igreja é frequentemente usado para designar essas grandes assembleias de anciãos governantes de Israel. Aquilo que é ordenado e executado pelos anciãos também é dito que foi feito pela congregação, visto que os anciãos são os representantes legais da congregação. Interessante, porque o que eles decidiam, os anciãos decidiam, podia-se dizer que essa foi a decisão do povo. Por quê? Porque eles eram os representantes. Muitas vezes você vai encontrar no texto bíblico, no Antigo Testamento, a seguinte fala, a ideia de que Deus falou com todo Israel, com todo o povo. Só, meus irmãos, que na verdade o que estava acontecendo era Deus falando pelo profeta aos líderes. Muitas vezes aconteceu isso. Deus falando aos príncipes, Deus falando ali aos sacerdotes, Deus falando aos anciãos do povo, por meio do profeta, revelando a sua vontade para eles. Só que uma vez que eles eram os representantes do povo, isso é o mesmo que dizer que Deus falou ao povo, porque falou com os seus representantes. Por que você entende isso daqui? Não é uma coisa pequena essa questão. Os representantes que Deus colocou na sua igreja, os anciãos, eles representam o Senhor Deus diante do povo e representam o povo diante de Deus. Não foi, portanto, para qualquer assembleia, mas para uma assembleia de governantes, que as causas eram trazidas no Antigo Testamento. No Novo Testamento, em Mateus 18, do versículo 15 ao versículo 18, o Senhor Jesus claramente ele alude à forma judaica de procedimento em escândalos. Aquela descrição que Jesus vai fazer em Mateus 18, lembra? Ele vai dizer assim, em última instância, dize-o à igreja. O congregacional vem e diz, tá vendo, Jesus ensinou que tem que falar para a congregação, para a igreja, para os membros. Não, irmãos. A fala de Jesus em Mateus 18 é uma referência aos anciãos, aos líderes do povo, aqueles que representam a igreja. Eles tinham governantes e, consequentemente, tribunais em cada sinagoga. Uma das coisas que nós aprendemos é que o culto da Nova Aliança, ele tem muita semelhança com o culto, o modelo de culto sinagogal. Mas também o governo de igreja.
Um tribunal eclesiástico, quando acontece nos nossos dias, ele tem respaldo bíblico desde o Antigo Testamento, que isso acontecia, e você também observa isso na própria prática da sinagoga, tendo sua continuidade na igreja. As causas eram trazidas e julgadas pelos representantes do povo. A mesma ideia vai aparecer em 1 Coríntios capítulo 5 e em 2 Coríntios capítulo 2. No capítulo 5 de 1 Coríntios, quando há uma excomunhão na igreja. E no capítulo 2 de 2 Coríntios, quando há a restauração do pecador. Quem é que está fazendo isso? Excomungando e depois restaurando o pecador? Os anciãos. Aqueles que julgam as causas em nome de Deus e como representantes do povo. A congregação não tem o poder das chaves para excomungar, uma vez que são governados, não governantes. Isso é pronunciado por aqueles que Deus colocou para assim agir, irmãos. É quem excomunga. Tem muito para falar sobre isso ainda, mas eu preciso avançar aqui. Uma implicação do que eu estou ensinando aqui a partir do versículo 6 e de todo esse contexto. Se o sistema independente de governo da igreja fosse legítimo, então o que está acontecendo no versículo 6 aqui, na verdade, o que acontece no versículo 6 em diante, não seria algo legítimo. O que é o governo independente de igreja? São aqueles que eles vivem isolados, igrejas que vivem de forma independente. Elas até podem ter uma pluralidade em sua liderança. Por exemplo, elas podem ter um governo de igreja local onde há um concílio que as governa ali. Um concílio ali, um conselho de presbíteros, de pastores. Ou às vezes de pastor com diácono. Então você tem uma pluralidade até em alguma medida na igreja local. Mas é independente, no sentido de que ela não está submissa a nenhum concílio superior. Nenhum presbitério, nenhum sínodo, ela vive de forma isolada, independente. Pois bem, se o governo independente de igreja fosse algo bíblico, então Atos 15, versículo 6 é algo legítimo. Ilegítimo. Por quê? Porque eles não tratam a questão de forma isolada aqui. Um concílio se reúne, um concílio superior se reúne para tratar a questão e aquilo que fosse resolvido seria promulgado para todas as igrejas. Então não era cada um decidindo por si, mas era um concílio maior se reunindo e emitindo as decisões para todas as igrejas. Interessante que quando nós falamos sobre isso, o Independente vai dizer assim, me apresente um texto bíblico que fale do governo presbiteriano, que fale de um sínodo, de algo superior. Ora, Atos 15 é um texto claro sobre isso. Um concílio maior se reúne para deliberar sobre uma questão que vai mexer com várias igrejas de regiões diferentes. Sabe qual é o problema? Não é de ter o texto ou não, porque tem o texto e toda uma teologia bíblica construída em cima disso. É a predisposição em rejeitar a verdade. Por outro lado, existem aqueles batistas funcionais. Ninguém mexe com ninguém. Como assim batistas funcionais? Igrejas presbiterianas que vivem como se fossem independentes. É outro problema também. A nossa preocupação primordial tem que ser com a nossa igreja local. Mas como uma igreja federada à IPB, nós também temos preocupações em âmbito aqui, da cidade, do estado e também do país. Então a gente não pode fechar os olhos para os pecados da nossa denominação, para os erros cometidos, para os problemas que são assim encarados. Devemos orar por isso, ajudar, contribuir e não viver de forma independente. Uma vez que Deus tem uma aliança com o seu povo e há uma igreja nacional estabelecida, quando a nossa igreja peca contra o nosso Deus, a mão do Senhor pesa sobre todos nós. Todos nós acabamos sendo afetados de alguma forma. Quer ver um exemplo?
Quando uma igreja da nossa denominação ela se envolve em um escândalo, seja o pastor, o conselho, alguma coisa é feita que é contra a palavra de Deus, como é que os de fora falam? Os presbiterianos, a igreja presbiteriana do Brasil, o Supremo Conselho não faz nada. Não é assim? Por quê? Nós somos, nesse sentido, uma única igreja. Então, sim, temos que pensar que no que nós fazemos traz implicações para todo o restante da igreja. A Bíblia não ensina que cada um pode criar a sua própria denominação. Pelo contrário. Mas fala de uma unidade que deve existir no corpo de Cristo. De doutrina e também de prática. Percebe uma outra característica aqui nesse concílio? A partir do versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: Irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ele segue ainda falando, mas eu quero que você observe algo interessante, um princípio importante aqui que aparece no versículo 7 em diante. Qual é o princípio? Todos tiveram a oportunidade de falar, mas com ordem. Todos falaram aqui, todos que puderam falar, todos que estavam aqui, são descritos aqui, melhor dizendo, puderam falar. Pedro falou, Paulo e Barnabé falaram, Tiago falou. Todos ali, no caso, aqueles que eram oficiais da igreja, puderam falar naquele concílio, mas com ordem. É ordeiro o concílio deve funcionar. Diferentemente do que nós vemos aí fora, em muitos lugares, até mesmo no ambiente político, nós devemos dar o exemplo quanto a isso, meus irmãos. Quando um concílio se reúne para debater uma questão, todos ali presentes, tanto os pastores como os presbíteros da igreja, eles devem ter um mútuo respeito, entendendo que estão falando de igual para igual, e respeitando quando o outro estiver falando, mesmo que você discorde da posição dele, com ordem. Quero também que você se atente aqui para o fato de que numa narrativa o autor ele dá prioridade aos pontos principais relacionados ao contexto. O que Lucas está fazendo não é trazer para nós a ata da reunião, a descrição da reunião de forma detalhada, mas aqui a sua ata, como se fosse a sua ata, ou seja, os principais pontos tratados aqui na reunião. Também é importante deixar claro que o texto não está dizendo que apenas aqueles falaram. É um resumo. É um resumo. Isso nos ensina que um concílio não se faz com a voz de um só. Pense na igreja local. O pastor, porque é o presidente do conselho, ele decide de forma unilateral. É isso e acabou-se. É isso que eu quero e acabou-se. O pastor só faz isso, dentre outros motivos, tá? Um dos motivos, se o conselho for frouxo. Como muitos o são aí fora. O pastor faz o que quer, toma a decisão do jeito que quiser, age como se fosse o dono da igreja e o conselho calado, deixando aquilo acontecer. Do mesmo jeito no presbitério, do mesmo jeito no sínodo, do mesmo jeito no concílio. Um falando somente. Os oficiais dessa igreja aqui, todos nós, os presídios dessa igreja aqui, eu, o nosso irmão Paulo e o nosso irmão Vicente, eclesiasticamente falando, nós somos iguais ao presidente do Supremo Conselho. Iguais. Iguais. A gente tem um senso assim como se fosse, sabe, porque, irmãos, e eu vou já entrar nisso aqui melhor, o presidente de um concílio, ele atua, pelo menos deveria atuar como moderador. Ele não é o presidente da igreja como no sentido episcopal, não. Ele não é o nosso superior, não. Ele é igual a nós. Os fiéis da igreja. O concílio, quando se reúne, toma decisões autoritativas para toda a igreja. Mas veja, na condição de concílio, deliberando sobre toda a igreja. E não um homem só.
E todos lá reunidos têm a mesma voz, o mesmo peso, a mesma autoridade. Pastor, na prática, aí outra história. Mas teologicamente falando, biblicamente falando, é assim. O artigo 52 da nossa Constituição, da IPB, diz que o voto do presbítero tem o mesmo peso que o voto do pastor. Existem algumas funções que são específicas do ministro, mas ambos possuem a mesma autoridade. Pregação na palavra, sacramentos, ministro, mas bênção apostólica, bênção solene. Mas quanto à autoridade, ao governo da igreja, mesmo peso, docente e regente. Uma ilustração para você entender melhor esse texto aqui, a partir do versículo 7, é a seguinte. Veja, pense como uma câmera que primeiro foca de forma geral, no grande debate aqui. Em seguida, foca em personagens específicos, quando os nomes de alguns são citados. Então, no versículo 6, você tem a menção aqui ao debate geral, a questão de forma geral, a câmera mais geral. A partir do versículo 7, a câmera ela ganha um foco específico. Pedro é citado e outros nomes também aqui. Então, vai afunilando a coisa. Lucas diz que houve um grande debate, o que nos ensina a importância da argumentação. A argumentação é um elemento importantíssimo dentro de um concílio eclesiástico. A argumentação ela não é pecaminosa, não. Pelo contrário, é um instrumento para convencimento, para tomar as decisões. O próprio Deus se estabeleceu. O que vai realmente decidir isso, se a argumentação é boa ou ruim, é se ela é de acordo com a palavra de Deus, se ela respeita os princípios de ordem e respeito ao próximo, se é falado, ainda que seja de maneira firme e contundente, mas em amor. Mas a argumentação por si só ser rejeitada, jamais. Deve existir debate dentro de um concílio. Deve existir debate. Pedro se levanta, como diz o versículo 7, e dá o testemunho que está registrado lá em Atos capítulo 10, quando ele foi lá à casa de Cornélio, o gentio. O Espírito Santo, ele desceu sobre ambos, sobre os judeus e gentios, e isso revelou que não havia nenhuma distinção entre os dois grupos. Observe também como o apóstolo Pedro aqui nesses versículos, ele argumenta através do uso de pronomes pessoais para defender a inclusão dos gentios na igreja. A ideia é, não existe mais nós e eles, agora é uma única igreja. Pedro está argumentando dessa maneira. Se os gentios receberam o Espírito Santo assim como os judeus, por que é que nós iremos cobrar que os gentios eles sejam circuncidados? Se o próprio Deus já os recebeu como parte do corpo de Cristo. Paulo vai falar a mesma verdade em Efésios capítulo 2, versículo 11, da unidade que existe na igreja de Cristo entre judeus e gentios. Depois, veja, aqui a partir do versículo de número 12, Paulo e Barnabé, o Barnabé e Paulo aqui contam quantos sinais Deus fizera por meio deles. Agora vem o testemunho de Paulo e Barnabé, como evidência também do chamado. Lembre-se, os sinais e prodígios eram uma testificação da mensagem pregada, a mensagem que Deus estava dando àqueles homens. Deus deu aquela mensagem e os sinais estavam confirmando isso. E uma vez que esses sinais foram operados também entre os gentios estavam sendo salvos pela mensagem do Evangelho, os sinais realizados por Paulo e Barnabé também apontavam nessa direção. O Senhor já os acolheu como família da fé também. E aí vem o terceiro a falar, pelo menos aqui nesse resumo feito por Lucas. Tiago, o irmão do Senhor, o líder ali da igreja de Jerusalém. Tiago cita a argumentação de Pedro, ele pega a argumentação de Pedro e refere-se a ele por seu nome judeu, Simão. Versículo 14, observe. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome, ou um povo para o seu nome. A ideia é essa, um povo que tem o seu nome. Esta é uma característica peculiar do povo de Deus. Traz a ideia de pertencimento.
Nós somos o povo que carrega o nome do Senhor. Nós pertencemos ao nosso Deus. Não é assim que você é chamado? Cristão. Por causa de quem? Do teu Senhor, do teu Deus, do teu Salvador. Perceba também a sabedoria de Tiago aqui, em usar a argumentação de Pedro e seguir em cima dela, na mesma toada. Talvez você não perceba isso, mas isso tem sim algo de sábio em agir dessa maneira. Por quê? Mostra tanto a sua corroboração com a fala de Pedro, ele concordando com a fala de Pedro, mostrando a unidade aqui na argumentação, estão unidos no mesmo propósito, mas também em mostrar aqui a sua ligação como irmão daquele que fala, até aproveitando e reforçando o que ele disse, mostrando assim a sua concordância. Qual é o fundamento? O fundamento é a palavra de Deus, para o que Tiago está falando. Versículo 16, o 15 para começar. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito. Versículo 16 e 17. Cumpridas estas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. 18. Diz o Senhor, faz todas essas coisas conhecidas desde séculos. Tiago está citando Amós 9, 11 e 12. Texto que nós lemos essa manhã. Amós 9, 11 e 12. A profecia lá de Amós é referente à morte e ressurreição de Cristo. Quando o tabernáculo, Cristo, fosse reerguido, os povos seriam atraídos a ele. E aí Tiago cita e fundamenta a sua argumentação biblicamente. Percebe como é que o concílio funciona? A argumentação é feita com a palavra de Deus, com o próprio testemunho apostólico, com a ação divina, as experiências que Deus tinha proporcionado ali entre o povo, no caso, todas essas de acordo com a sua revelação. E assim eles vão preparando o terreno para a resolução ser emitida. Meus irmãos, eu quero que vocês também entendam o seguinte. Mesmo Tiago sendo um homem que era um líder na igreja de Jerusalém, um homem importante ali, observe como ele não toma decisão de forma sozinho também. Ele atua como um moderador. Um moderador. E eu quero enfatizar essa questão porque em nosso meio isso acaba sendo uma prática muito frequente. Há homens que são eleitos como presidentes de concílios e eles acham que, como presidente de um presbitério ou de outro tipo de concílio, eles são episcopais na sua ação. Mas não, irmãos. Biblicamente, eles devem agir como moderadores. Eles devem presidir a reunião, conduzi-la ordeiramente, enfim, mas jamais agir como se eles fossem ali aquele que vai sempre dar a última palavra. Nós aprendemos que no governo presbiteriano não há espaço para déspotas. Na verdade, o que o nosso governo faz é refrear os ditadores. Mesmo aqueles que não são presbiterianos historicamente, como Martin Lloyd Jones, vai afirmar que essa é a melhor forma de governo, vai no mínimo dizer isso, quando devidamente aplicado o governo. Sabe que a gente tem muitos problemas em nossa igreja? Estou falando em aspecto nacional mesmo. Uma das razões é essa. É porque o governo da nossa igreja não é vivido como deveria ser. Ou não é aplicado como deveria ser. Não é. Algumas funcionam como independentes. Outras como episcopais. Se fossem de fato presbiterianos, resolveria muitos problemas já. Muitos problemas. Pastor, aponte um dado mais específico sobre isso. Você acha mesmo que um pastor ser eleito a cada 4 anos como presidente do Supremo Concílio, já há mais de 20 anos nesse lugar, é uma demonstração de um governo que envolve aqui uma pluralidade de liderança? 4º mandato já e indo para o 5º, talvez.
é uma demonstração, infelizmente, de que a nossa igreja ela acaba tendo uma concepção episcopal. Reverendo Ludiário Bonilha, há não muito tempo, ele gravou um vídeo falando sobre isso. Ele disse assim, porque perguntaram a ele, né, aquela preocupação, quem é que vai ser o próximo presidente do Supremo Concílio, 2026, E ele fala mais ou menos o seguinte, que só o fato de alguém estar demasiadamente preocupado com isso já mostra como a gente está distante do que deveria ser a nossa igreja. Por quê? Porque se fosse uma coisa, se fosse algo seguido biblicamente, irmãos, a gente não estava preocupado com isso. Não assim, demasiadamente. Porque, vamos lá, chegou a reunião do presbitério, pensando no presbitério ano que vem, em 26. Está o pastor Edson atualmente, talvez ele permaneça, entre outros, se fosse todo mundo pensando conforme a palavra de Deus, e tem um revezamento natural. E vai ter um novo moderador, e tudo bem, é mais um irmão em Cristo, pastor, ou um presbítero regente vai ali presidir, vai moderar, tudo bem. No mesmo jeito, Supremo Concílio, vai sair o pastor atual, o presidente atual, vai entrar um outro, tudo bem, vai seguir. Mas por que essa preocupação demasiada? O reverendo Lugero vai dizer mais ou menos isso, que é porque, na verdade, esse cargo acaba tendo um peso que ele não deveria ter. E por isso essa preocupação, quem será o presidente? Por isso a preocupação existe. Porque ele não é um mero moderador na prática. Então a gente está muito afastado do que deveria ser, irmãos, nosso governo. Isso é muito triste para nós. Isso é muito triste para nós. A gente tem que orar muito pela nossa igreja e pedir ao Senhor que essa concepção mude. Se o cargo fosse apenas de um moderador, de um presidente ali que vai conduzir as coisas, certamente não haveria tantas disputas, brigas e politicagens por essas coisas. Não haveria. Não haveria. Tenho que avançar para a última parte e concluir aqui. A resolução na igreja. Veja a resolução a partir do versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais focados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. E aí você tem aqui a resolução que é dada. Eu não vou entrar nos detalhes dela, não tenho tempo para isso, pelo avançar já da hora, mas apenas mostrar para vocês como isso aconteceu. O concílio se reuniu, o concílio houve argumentação, houve debate, e no final houve uma conclusão aqui. Eles decidiram da seguinte forma, que as igrejas deveriam acatar aquela decisão. Qual? Uma decisão bastante pastoral aqui presente. Você tem a posição doutrinária muito bem firmada, não se vai exigir jamais que os gentios eles pratiquem obras, aqui nesse caso a circuncisão, para serem recebidos como membros da igreja de Deus. É claro que não. Eles creram no Senhor e receberam o Espírito Santo, fazem parte do povo da aliança. Mas há algumas recomendações aqui, não apenas doutrinárias, mas também pastorais, para que houvesse paz entre judeus e gentios naquela relação. Um exemplo disso é a recomendação relacionada aqui à carne de animais focados e do sangue. Isso não era algo que deveria vigorar por todos os dias a igreja, de forma nenhuma, mas uma decisão pontual, e como eu disse, observando esse aspecto pastoral, de manter ali a paz entre judeus e gentios. Veja o versículo 22, não é o nosso texto, mas só para você ver como a decisão ela teve aqui consequências. Versículo 22. Então pareceu bem aos apóstolos, aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles e enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. E aí vem o que eles escrevem aqui, aí o versículo de número 27. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais especialmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não nos impor maior encargo nessas coisas essenciais. Eles repetem nova decisão. Aí versículo 30. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Então a decisão ela foi tomada, depois de muita argumentação, e com base bíblica, ela foi emitida e enviada para as demais igrejas. Todos deveriam acolher como uma decisão vinda da parte do Senhor Deus. Quando um concílio se reúne e toma uma decisão que flagrantemente vai contra a palavra de Deus, a nossa posição deve ser de desobediência.
certamente. Mas quando a decisão baseada na palavra de Deus, como foi o caso aqui, as igrejas devem se submeter ao Conselho Superior. Porque assim foi que Deus estabeleceu este governo para guiar o seu povo, os seus oficiais como representantes da sua igreja e do próprio Deus para falar com a sua igreja. Meus irmãos, não é o Papa e nem aqueles que fazem a si mesmos papas em nossas igrejas que têm uma autoridade sobre todo o povo de Deus. Mas Cristo governa o seu povo através dos concílios. Que, como diz a confissão de fé, eles podem errar. Um concílio local pode errar, um concílio superior nacional pode errar, porque os homens são falhos, são pecadores. Mas este foi o meio que Deus estabeleceu. Há sabedoria nisso. Na pluralidade, na maturidade, na experiência desses homens, no conhecimento que Deus dá a eles, tudo isso envolvido para que o governo seja o mais próspero e o mais abençoado possível. Toda decisão que um conselho vai tomar precisa ser com base na palavra de Deus e debaixo da autoridade de Cristo. Que vocês tenham isso em vossas mentes. Quando vocês ouvirem qualquer decisão que seja tomada nessa igreja local e também num aspecto maior do que essa igreja local, comparem isso com a palavra de Deus e vejam se de fato está assim, para que vocês possam submeter com a sua consciência tranquila de que devem cumprir a palavra de Deus. Deus os abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tua palavra, te pedimos que aplique aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a amarmos a tua igreja cada vez mais, a amarmos a forma de governo que o Senhor Deus estabeleceu e assim nos submetermos toda vez que as decisões são tomadas de acordo com a tua vontade, Senhor. Também abençoa o teu povo quanto a serem respeitosos, submissos às autoridades eclesiásticas e também, ó Deus, tem misericórdia de nós, que exercemos o governo na igreja do Senhor. Que o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê conhecimento, cada vez mais amor por essas vidas e também, ó Deus, saibamos governar de acordo com a tua vontade. Que não queiramos jamais tomar decisões baseadas em simplesmente em questões pessoais. Jamais, Senhor. Mas que sejam os interesses de Cristo antes de qualquer outra coisa que tenhamos em vista. Assim nós rogamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.